Pessoal, você aí de casa conhece alguma criança que você olha e fala, sem limite, hein? Bagunceiro, birrento, levado, criança mimada. São conceitos que vêm carregados de muitos julgamentos. Mas será que as respostas são tão simples assim? Hoje a gente vai mergulhar exatamente nesse ponto. Mesmo que você não tenha criança em casa, certamente você tem alguma criança perto aí de você, convive com alguma. Você conhece a educação positiva? Já ouviu falar nesse termo? Tem muita gente que tem preconceito, que confunde com educação permissiva. Vamos entender melhor o que está por trás desses comportamentos e de cada tipo de educação que cada família decide dar aí para os seus pequenos. Vamos conversar com a Keila Rodrigues Mendes, é psicóloga infantil e neuropsicóloga. Bem-vinda, Keila. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui. Obrigada a você. Sobre a infância, então, que é o que eu mais gosto de falar. É bom, né? Essa temática é maravilhosa. E vamos conversar também, Keila, com a Raíssa Reis, que é mãe do José, de 7 anos. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Bom demais ter vocês por aqui, meninas. Já vamos ver o José aí na tela, José brincando, se divertindo, todos. Olha que delícia. Sendo criança, né? Sendo criança sendo criança. O Rai, conta pra gente, você aplica a educação positiva dentro de casa com o José? Como é que funciona? Então, eu aplico a educação, assim, tem gente que usa esse termo positiva, mas eu acho que fica muito dentro de uma caixinha e não é receita de bolo. Então, eu aplico o seguinte, o José, ele merece respeito, ele não é uma extensão minha, ele é um ser humano, único, em sua singularidade. Então, a partir desse momento, eu o trato com respeito, como qualquer ser humano, entendeu? Por exemplo, eu não chego aqui em você e te dou um tapa. Por que eu vou fazer isso com o meu filho? Então, assim, é muito mais fácil, inclusive, você ser paciente com as pessoas que você não conhece do que com pessoas que a gente conhece, né? E convive diariamente, é verdade. Então, assim, não é receita de bolo, precisa de paciência, precisa estabelecer limites. A maternidade, eu até estava falando com ela aqui fora do ar, que a maternidade é uma coisa que a gente planta hoje para colher depois. Então, assim, não é um resultado que você vai ter, fiz hoje e o meu filho vai aprender agora. É repetição, é paciência, é impor limites, saber conversar, né? Mas sem violência, porque a violência não leva a lugar nenhum. Eu costumo dizer, como que eu vou ensinar meu filho que não pode bater, batendo, né? É uma coisa contraditória até. Teve algum momento, alguma situação com o José que te desafiou mais, que você ficou ali nervosa, porque a gente ficou ali com vontade, de repente, de dar um aperto, um beliscão, alguma coisa que te levou ao limite? Teve. Ele tinha uns 3 anos e a gente estava numa padaria e aí ele queria um picolé e ele nunca foi a criança de se jogar no chão, mas nesse momento ele se jogou e começou a fazer aquela birra, né, que costuma dar esse termo. Mas por quê? Porque ele estava desregulado, ele estava com sono, ele estava... São necessidades básicas, sono, questão de fisiologia, né, comer, fome, essas coisas, a criança fica desregulada. E eu, naquele momento, estava desregulada também. Então, quando o adulto fica desregulado, ele não consegue ter a conexão de entender a necessidade da criança. Então, o que acontece? Principalmente em público. A criança começou a fazer aquilo ali, o adulto fica mais nervoso com os olhares em volta Fica com vergonha, do que com a criança em si. Então, eu comecei a ficar com vergonha e as pessoas olham e veem aquele recorte de 1 minuto e falam, nossa, que criança mimada, essa mãe não dá limite. Bate, é só bater, por que não bate? Eu apanhei, estou viva até hoje. Então, assim, é muito complicado. E naquele momento, eu peguei ele assim do chão, né? Peguei mais firme
levei pro carro, ele estava chorando, ele estava desregulado ainda. Aí eu cheguei em casa, ele ainda estava assim, aí eu respirei, contei até 10, falei, não é nada pessoal, porque a gente às vezes leva pro pessoal. Aquilo ali fere a nossa criança interior, a pessoa na infância às vezes não foi acolhida, então qualquer criança que chora, a pessoa já fica nervosa, já não gosta do choro, porque não sabe acolhimento. Então, eu falo com a Raíssa pequena, eu falo com assim, não, ele não está te desafiando, é só ele. Aí depois fui, conversei, ele dormiu e depois dele dormir, ele acordou novamente e conversei de novo. E assim, na minha maternidade, eu sou muito esquecida, eu tenho uma memória assim, de peixe. Então, por exemplo, ele faz uma coisa hoje que eu não gostei. Aí, essas últimas semanas, ele estava com um comportamento de interromper quando eu estava conversando com algum adulto. Aí eu vou e anoto, porque eu preciso lembrar daquilo ali, senão eu esqueço. Aí eu falo, José, falei uma vez, falei segunda, terceira. E aí eu converso e explico, porque não adianta você chegar para a criança e falar assim, não pega. Ela vai falar assim, por que não pega? Então, eu falei, não é educado, não é de bom tom você interromper quando a gente está conversando. E aí dei exemplo dele com os amigos dele. Muito diálogo e muita conversa, né, Raíssa? Muito diálogo. Perfeito, assim. Perfeito. Keila, tem um ponto aqui no depoimento da Rai que chama muita atenção. Ela falou uma coisa que a gente escuta muito. Ah, mas na minha época, minha mãe me batia, levei, e foi ótimo, eu aprendi, não morri, estou aqui até hoje. Como é que é esse conflito, assim, né, de gerações e de criações, e que é muito pertinente quando a gente fala de educação positiva, né? Só para deixar bem claro, assim, não preciso falar mais nada, porque ela já falou a verdade. Só para deixar isso bem claro já. Mas, brincadeiras à parte, né, eu tenho muitos pais e mães como pacientes lá no meu consultório, exatamente tratando isso. Então, a gente fala, mas sobrevivi. Mas a que ponto que você sobreviveu? De que forma que você sobreviveu? Tomando qual medicação de tarja preta hoje você faz uso, né, com frequência, para poder lidar com os silenciamentos que a gente teve na nossa infância, né? Então, exatamente o que a Raíssa traz à tona é uma questão que a gente viveu na nossa infância, né? Aquilo que a gente tem como referência de paternidade, parentalidade, inevitavelmente, quando a gente está desregulado, a gente vai colocar para fora. Sim. Né? Então, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não estuda, né? A gente estuda para muita coisa na vida. Mas para ser pai e mãe, a gente esquece que isso é uma coisa imprescindível, né? Que a gente está plantando hoje vai colher isso lá no futuro a duras penas. Ou plantar para benefício ou para um malefício. Então, a gente precisa ter essa consciência de estudar até para ser pai, ser mãe, para sair do piloto automático. Então, quando a gente fala sobre educação positiva, eu gosto muito da ideia de parentalidade consciente, sabe? Que é uma pessoa que não, um pai ou uma mãe, que não vai agir no piloto automático, naquilo que já tem como referência de pai e mãe, que já foi, já aconteceu. Ah, minha mãe fazia assim, né? Mas sim, pode ter sido uma boa referência, mas às vezes, na maioria das vezes, não foi. Né? A gente teve choros que não pudemos chorar, né? Falas que não foram escutadas, e aquilo fica silenciado, não vai ser elaborado. E quando a gente não elabora, não trabalha as duas áreas do cérebro, fica só o emocional ou fica só o racional. E aí vai gerar a longo prazo uma série de desdobramentos, né? E a gente, como um adulto, com o cérebro maduro, completo, a gente tem essa responsabilidade quanto pai e mãe, de estar junto com essa criança ali e ensiná-lo a refletir sobre a vida. Né? Porque depois, chega na adolescência, Bruna, o pai e a mãe falam, por que ele não faz essas coisas? Por que ele não entende? Mais deseja difícil, autonomia. Porque ele não conversa, não tem diálogo. Você não teve diálogo. A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Então, tem que ter um diálogo ali para depois, né, a pessoa... Aí existe que a criança, o adolescente tem autonomia, mas na fase da infância, não foi instruído, orientado, né? Só faz sim, faz não. A criança só sabe obedecer a ordem. E aí, quando chega na fase da adolescência, que ele precisa exercer essa autonomia, não tem repertório para fazer. Então, a gente precisa sair desse piloto automático, né? Dessa ideia de que, não fizeram comigo, eu vou fazer igual, vai dar tudo certo. Nem sempre. Na maioria das vezes, a gente teve uma educação bem desrespeitosa, né? E a gente reproduz isso inevitavelmente, no automático mesmo da vida, não é da correria, não é nem maldade do pai e da mãe. Sim, às vezes é falta de tempo, às vezes falta de orientação, falta de suporte, rede de apoio.
né? Quantas mães hoje a gente percebe que tem dificuldade exatamente por isso. Estão no limite, né? Exatamente. Não conseguindo tempo nem para elas né, elaborarem suas próprias questões, né? Os pais também, né? Cada um com seu nicho, né? Mas quanto mais dá atenção para o filho. Só que a criança, ela inevitavelmente não tem o cérebro pronto. Então, ela precisa desse adulto regulado, né? Como a Raíssa traz essa temática, para emprestar esse cérebro regulado para essa criança também se regular no momento de birra, para ela poder compreender que mundo é esse que ela está vivendo, como agir de forma mais assertiva. Né? Então, isso é nossa responsabilidade. Né? Teve filho, né? Como diz aquele ditado, quem pariu, Mateus, que embale. Né? Exatamente. Doutora, como que a gente pode dar limites em diversas situações? É possível, sem brigar, sem ser autoritário, sem apontar o dedo, sem levantar a voz? Sim. É possível? É possível. E eu aconselho fortemente que a gente faça terapia contra o pai e mãe. Porque nós somos seres adultos, somos seres humanos. Seres humanos somos imbuídos de emoções. Então, como a mesma raiz atrás, né, nossa infância vem à tona, nossa criança interior vem à tona. Quando uma criança se joga no chão, a gente não está falando necessariamente de um adulto com uma criança. A gente, às vezes, são duas crianças brigando. Né? Uma criança grande e uma criança pequena. Verdade. Sabe? E aí eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus, né? A pessoa não consegue se perceber, porque ela não chama razão para pensar que não é uma questão pessoal, de fato. Né? É uma questão mais emocional, de regulação, de um cérebro imaturo. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que limites, de regras, orientações, elas são imprescindíveis, né? Para toda a sociedade, sabe? Mas que elas não precisam ser de forma autoritária. Né? Pode ser conversado, pode ser orientado, pode ser combinado. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Exatamente. Se você senta com aquela criança e combina uma coisa, você está dando a ela autonomia de pensar antes. Poxa, eu combinei isso, eu acertei isso. E se eu acertei, eu tenho responsabilidade com isso. Sabe que poder tem isso? Da criança poder exercer esse combinado, essa decisão, e não porque alguém impôs isso nela. Né? Trabalha até a autoconfiança, a autoestima da criança. Né? Ela se sente potente, sabe? Poxa, eu combinei e eu vou cumprir com aquilo que eu fiz, combinado. Ah, não consegui fazer por uma série de questões? Ok, aí exerce autoridade, de fato. Existe uma questão de mãe, pai, pode estar no papel de amigo, mas ele não é amigo. Ele é uma autoridade sobre a vida daquela criança, porque a ele foi dada a responsabilidade de cuidar como adulto, com o cérebro completo. E não confundir, isso às vezes é difícil, né? A linha é tênue. Muito tênue. Então, você pode exercer esse papel de amigo, mas você não é. Entende? Então, é diferente de você ser, parecer ou se portar como e ser. É diferente. Então, eles também precisam compreender isso, que existe um limiar. Até aqui você pode ir. É uma liberdade controlada, sabe? Eu te dou autonomia, então, por exemplo, dá um exemplo bem prático na vida, né? Tem uma criança que quer usar uma roupa, uma fantasia, assim, megalomaníaca, uma roupa suja, que tem criança que às vezes escolhe uma roupinha, né? Que quer usar ela para todos os lugares da vida. É verdade. Quer ir para a escola, quer ir para a creche, quer ir para a igreja, para tudo quanto é canto. E aí, para você não tolir, né, essa criança, né, da autonomia de escolher aquilo que ela vai vestir, você pode dar duas opções. Olha, você tem essa daqui e tem esta daqui. São duas possíveis para este ambiente. Negociar, a roupa, né? É adequada essa daqui. Então, você deu um limite, sabe? Mas você não cerceou ela a possibilidade de escolher. Então, ela vai escolher dentro dessas duas opções Qual que ela vai usar. qual que ela vai usar. Entende? Então, você nem foi autoritário, mas também não foi... E negociou ali, deu Verdade. oportunidade da criança escolher, Pra ela né? Eu esquecer, costumo dizer assim, eu falo com o José que são 3 coisas que eu não negocio: saúde, educação e higiene. Sim. Tomar banho, vai tomar banho. Saúde, vai, entendeu? São coisas que... Não dá para negociar. É possível. Gente, que bate-papo bacana. Ficaria aqui mais um tempão conversando, como a gente aprende. Obrigada, meninas, pela agradeço. entrevista. Muito Parabéns pelo aí convite. pelo Obrigada. filhote. Obrigada, doutora, pelo Nada, obrigada pelo esclarecimento. convite. Deixar um beijo aqui pra ele. José, te amo. Faltou o José aqui, né? Faltou. Até a próxima ele vem. Obrigada, meninas. Até a próxima.